gente, como que vocês estão? Bom, hoje eu vim falar um assunto muito pessoal, mas ao mesmo tempo é muito curioso, porque eu não vejo quase ninguém falando isso pelos blogs e muito menos entre os meus amigos, entre os parentes. Bom, hoje eu vim contar pra vocês o que me fez me desfazer dos meus livros. Pra quem não sabe, eu amo ler, eu leio desde criança e é uma paixão mesmo, porque quem gosta de livro e quem ama ler sabe que ter livros em casa é maravilhoso, só que eu decidi dar os meus livros, eu decidi me desfazer. Se você quer saber o porquê eu adotei o minimalismo na minha vida e porque eu decidi se desfazer dos meus livros, continue assistindo. E bom, gente, o primeiro motivo que fez com que eu me desfazesse dos meus livros foi que não estava cabendo mais na minha casa. Bom, eu morava num apartamento e não tinha onde colocar os meus livros e eu tava comprando e recebendo de editoras, né? Porque o blog é parceira de editoras. Então eu olhei e falei, o que eu tô fazendo com a minha casa, com a minha vida? Então eu fui pesquisar sobre o minimalismo, né? O que era, quais são os princípios. Só que só sobre o minimalismo eu vou falar em outro vídeo porque é um assunto bem complexo. Então hoje eu vou falar o porquê eu me desfiz dos meus livros. Como eu disse anteriormente, primeiro porque não estava mais cabendo, eu percebi que, poxa, pra que guardar tantos livros, né? Se eu poderia usar aquele espaço para outras coisas. Sim, gente, eu amo livros, eu sei o quanto é difícil e foi difícil eu me desfazer deles. Então, o que eu fiz? Eu fiz um post no blog o ano passado comentando sobre dicas de minimalismo para livros, né? Por mais que eu goste muito, eu sei que você aí que está assistindo também ama livros e sempre quer ter o seu livro junto de você. Então, acho melhor você começar a repensar sobre isso, né? Bom, eu sou uma pessoa que não gosta de acumular coisas, nem ter muitas coisas sobrando em casa. Não é só com livros não, é com qualquer coisa. E eu vi que eu tava tendo livros demais na minha casa, eu fazia resenha, eu recebia livros, fazia resenha e falava, e agora? Pra quem que eu vou passar esse livro? Pra onde vai esse livro? Aí eu pensei, vou vender. Eu falei assim, não, mas os que eu recebi das editoras não é legal vender, né? Porque eu recebi de graça, então eu comecei a dar pra uma amiga, um livro pra outro amigo. E aí eu decidi fazer 1 ou 2 sorteios no blog pra me desfazer desses livros, certo? E aí eu fui me desfazendo dos livros. E eu separei os livros que eu não tenho coragem de me desfazer, dos livros para doação e alguns livros que eu podia vender. Os livros que eu podia vender eu vendi quase todos, né, por preços bem assim, bem baratinhos mesmo. Os livros que ficaram comigo são livros que têm um apego sentimental. Eu ganhei de um amigo, ou é um livro de autoajuda muito bacana, que é sempre bom estar lendo, ou é um livro que fala sobre a Bíblia, né? Então são livros que não tem como se desfazer mesmo. E os livros de editoras e outros livros que eu falei, não, eu não vou ganhar dinheiro com isso, eu comecei a fazer sorteio no blog, né? Pra ir me desfazendo aí. Além do mais, tem um sorteio rolando no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. E depois desse sorteio, gente, já vou falar que eu vou lançar mais um sorteio, porque ainda tem mais livros pra me desfazer. E isso aí. Aí vocês podem me perguntar, por que você não doou esses livros pra algum lugar que precisa de livros? Gente, onde eu moro é uma cidade do interior. Vamos dizer assim, não tem uma biblioteca pra deixar os livros. Então eu falei, não, eu tenho muita dó de deixar os livros jogados pra qualquer um rasgar e rabiscar. Não sei se vocês me entendem. Mas esse vídeo também não é só pra falar o que eu estou fazendo com os meus livros. É pra falar pra você, se você tá acumulando livros demais, por que você não doa? Você não presenteia uma amiga sua que ama ler, mas não tem condições de comprar? Ou tem perto lá da sua casa uma escola que precisa de livros? Gente, não tenha apego a coisas materiais, não só a livros. Mas não tenha apego a coisas materiais, porque isso não faz bem pro nosso coração, né? Então, como eu falei antes, esse foi um motivo. O segundo foi que, gente, eu não ia ler de novo esses livros. O que eu ia fazer com esses livros? Eu ia entulhar dentro da minha casa, criando poeira, eu sou alérgica. Ia virar um bicho. E olha que eu não tinha tantos livros, eu tinha tipo em média de 50 e poucos livros, né?
tirando os livros de nutrição, tirando os livros de português, livros assim. Estou falando só de livros literários, né, de literatura mesmo. E eu não sei, vou contar bem a verdade, foi muito difícil eu me desfazer dos meus livros, porque tinha livros ali que eu ganhei com 14, 15 anos e 10 anos, quase 10 anos depois, você olha para os livros, eu assinava todos os meus livros, tinha data, tinha marcações, é a sua história. Só que não faz bem pra gente acumular coisas, sabe? E não sei se você que tá me assistindo tem muitos livros, por que você não pensa um pouquinho? Empresta ou doa, vê o que você tá fazendo com seus livros. Claro que, gente, dói muito, é algo assim que no começo, os primeiros livros que eu fui me desfazendo, eu quase chorei, falar bem a verdade, eu quase chorei, porque é difícil pra quem gosta, né? É como se fosse uma relíquia, uma coleção que você tem com todo carinho, por mais que você não comprou todos, né? E é isso, gente. Eu contar um pouquinho sobre o minimalismo e inspirar vocês a fazerem isso, porque é muito legal quando a gente faz algo de alma, né, de coração pra alguém. E é muito bacana também se vocês forem assim, por exemplo, se você tem um apego, tem um livro que é um livro, uma história linda. Faça a seguinte pergunta. Primeiro, você vai ler de novo? Geralmente a gente não lê de novo. Eu vou falar bem a verdade, tem gente que fala que lê um livro várias vezes. Eu leio uma vez, acabou, eu não quero mais saber daquela história. Mesmo os livros mais lindos, tipo John Green, é um ótimo escritor, só que eu tinha o livro A Culpa é das Estrelas, eu li, fiz resenha e vendi por um precinho mais barato porque eu havia comprado ele. Então, gente, é pra vocês pensarem um pouquinho quantos livros vocês estão acumulando em casa, se é realmente necessário vocês terem todos esses livros acumulados. Não só livro, tá, gente? Eu vou fazer posts no blog falando mais sobre o minimalismo, mais sobre essa prática maravilhosa. Se vocês forem pesquisar no Google, vocês vão achar alguns blogs, sites que falam sobre isso e é, tipo, inspirador pra nossa vida, sabe? Então, pensa um pouquinho antes de comprar o livro, vê se você não acha ele em e-book, um pouquinho mais barato, vê se você não tem uma amiga que tem pra emprestar ou na biblioteca. Eu vou, sim, sendo sincera, como sempre. E outra coisa, assim, que eu achava, assim, que, nossa, eu olhava todos aqueles livros parados e pensava assim, nossa, quando eu vou ter um filho pra ele poder ler? Daqui 15 anos, porque a criança nasce, ela não vai saber ler, nascer lendo, né? Ela vai demorar pelo menos aí uns 5, 6, 7 anos, dependendo da criança, pra aprender a ler. Então pensa bem, se você tem muitos livros acumulados, doe, faça o bem para as pessoas. E outra coisa que você pensa, assim, quando você não compra mais livros e você lê mais virtualmente e você se desfaz, é que, gente, as árvores vão, assim, muito. Elas morrem muito pra você ter vários livros, sabe? E quem tem muitas parcerias com editoras, que eu sei que muita gente tem enormes parcerias com editoras que recebem 10, 15 livros por mês. E você acha, vai fazendo sua resenha? Já faz sorteio no blog, toda semana faz um sorteio, porque aquela pessoa que vai receber esse prêmio, ela muitas vezes não tem condição de comprar e não tem parceria com a editora também. Então, gente, essa foi a minha decisão, o porquê que eu estou adotando o minimalismo para minha vida, não só de livros, mas com maquiagem, com acessórios, com tudo que vocês pensarem. Então, gente, espero que vocês tenham realmente gostado, que esse vídeo tenha te tocado de alguma forma e tenha te ajudado também. Então, se gostou, opine aí, fale o que você acha sobre o minimalismo, se você tem coragem ou gostaria de se desfazer dos seus livros, né? Então, gente, muito obrigada mais uma vez por estar assistindo o meu canalzinho, humilde, pequeno, mas é assim mesmo, né? Então, tenham uma ótima terça-feira, uma ótima quarta, uma ótima semana, abençoada por Deus. E é isso aí, gente. Se inscrevam no canal. Não se esqueça de dar o joinha, viu? Porque isso ajuda muito pra saber se vocês estão gostando ou não. Então, tá bom. Muito obrigada. Tchau!